Olá! Nessa aula nós vamos estudar uma visão geral sobre as técnicas de renderização, ou seja, a criação das imagens que vão ser visualizadas pelo jogador no nosso jogo, tanto no caso de representações em 2 dimensões como em 3 dimensões. Vamos lá então? Relembrando a estrutura geral de funcionamento do nosso jogo, nós temos na estrutura de um programa interativo a coleta de dados, a simulação e a geração de saídas. As técnicas de renderização que nós vamos estudar nessa aula estão relacionadas a esse terceiro passo, ou seja, são imagens que vão ser produzidas a partir das modificações no estado do jogo que são produzidas pelos passos de simulação, incluindo simulações de comportamento, regras, simulação física e outros algoritmos que possam ser utilizados no nosso jogo. Para o nosso estudo, vamos começar então analisando as situações de jogos 2D. Nesse caso, nós temos essencialmente uma imagem que é limitada a um plano bidimensional e algum tipo de representação que vai ser necessário para apresentar todos esses elementos. Se a gente for ver aqui, nós temos, por exemplo, um personagem que vai ter algum tipo de animação conforme ele se movimenta. Nós teremos elementos de cenário e outros elementos informativos, como, por exemplo, aqui, pontuação, itens que foram coletados e assim por diante. A questão que se coloca é como eu vou apresentar todos esses elementos aqui na tela de uma maneira organizada e eficiente para que o jogador possa visualizar as respostas aos comandos dele no jogo. A primeira questão que nós precisamos relembrar dos conceitos de computação gráfica é que a tela do nosso jogo vai ser organizada como uma matriz de pixels. Então eu tenho aqui um quadro com um certo número de colunas e um certo número de linhas. E cada um desses pontos nessa matriz vai ter informações de cor e possivelmente outras informações como transparência, e outros dados que sejam relevantes para a visualização daquela imagem. Então, para produzir a imagem que vai ser visualizada pelo jogador, eu vou precisar de alguma forma preencher cada um desses pixels com cores de acordo com a estrutura do jogo, as características que regem aquele jogo. Muitas vezes o que vai acontecer é que eu vou ter outras imagens também organizadas como matrizes de pixels e já armazenadas na memória do computador que vão ter esses elementos, por exemplo, os personagens, cenários e assim por diante. Então, nesse caso, aqui eu tenho uma ampliação, numa escala grande, de uma nave. A gente consegue ver mais ou menos aqui os contornos. É um pouco difícil até de visualizar a forma exata, porque nós estamos nessa ampliação aqui, a imagem não foi pensada para ser vista nessa escala, mas ela permite que a gente observe aqui a composição dessa forma a partir de cada um desses pixels, nessa matriz de pontos. Então a ideia é que eu vou precisar armazenar para o meu jogo um conjunto dessas imagens que compõem tanto os cenários como as animações dos personagens, e depois, a cada atualização da tela, eu vou precisar, de alguma maneira, desenhar ou copiar esses pixels das imagens para os pixels correspondentes da tela, numa ordem que faça sentido para gerar a imagem resultante. Dentro dessa técnica, eu posso ter tanto imagens estáticas, pensando, por exemplo, num cenário que é formado ali por vários elementos, como também animações. Então, as animações nos jogos com visualização em 2 dimensões, em geral, são feitas de uma maneira parecida com o que a gente encontra naquelas brincadeiras de criança, que você tem ali um caderno e faz uma sequência de quadros que depois você vai passando ali com o dedo rapidamente e gera uma ilusão de movimento, de animação, com essa alternância rápida dos quadros, que vão ser as animações de flipbook. Para ilustrar um pouco melhor essa técnica, a ideia é que eu posso ter aqui uma sequência de quadros, então eu tenho aqui quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, e eu vou desenhando cada um desses quadros em sequência a cada atualização de tela, ou seja, em frações de segundo, e a visualização desses quadros em sequência gera uma ilusão de animação. Eu tenho a impressão que, de fato, eu tenho um personagem se movendo ali com
um movimento qualquer, aí, uma caminhada, um salto, o que quer que seja que eu preciso simular essa animação. E todos esses quadros já existem previamente em memória, então o que eu vou estar calculando ali, por exemplo, é a posição desse personagem, se ele está fazendo um salto, o deslocamento dele dentro da tela, se ele estiver caminhando e assim por diante. Por uma questão de eficiência, muitas vezes quadros de animação são armazenados em uma mesma imagem. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz de 8 por 8 quadros, descrevendo aí uma sequência de pequenas imagens que fazem um efeito de explosão. Então, se vocês forem observando aqui, desde o primeiro quadro, e cada um deles em sequência, por essas linhas, até o final, é possível visualizar que existe uma sequência aí, como se fosse de uma explosão, que se inicia bem pequena, se expande e se dissipa até o último dos quadros. Então, da mesma forma, né, a exibição sequencial dessas imagens na tela vai produzir essa ilusão de que existe ali uma sequência de explosão e, por uma questão de eficiência, isso acaba sendo armazenado em uma única imagem que vai ser, então, copiada parcialmente, né? Então, num momento, eu vou copiar somente essa região da imagem, no próximo quadro, eu vou copiar somente o vizinho e assim por diante, para gerar, então, esse efeito de animação. Da mesma forma, muitas vezes os cenários desses jogos são feitos a partir de elementos menores que são reaproveitáveis. Por uma questão de economia de memória, ao invés de desenhar o cenário inteiro de uma maneira única, então, por exemplo, eu poderia ter um mapa longo, com todo um cenário desenhado ali com montanhas, caminhos e outros elementos aqui, únicos. Só que o problema é que isso vai ocupar muita memória. Então, muitas vezes a técnica que se utiliza é, na verdade, descrever esse mapa, de novo, como uma matriz, com linhas e colunas. E a cada elemento desse mapa, eu vou associar um pequeno elemento de imagem, que tradicionalmente vai ser chamado de tile, por analogia a se colocarem azulejos numa parede. E aí, então, eu posso ter uma imagem contendo uma coleção desses pequenos blocos, tiles, que vão ser chamados, então, de tile sets. E aí, então, ao invés de ter que armazenar aquela grande imagem na memória, eu tenho uma imagem de referência com esses blocos e um cenário que é composto pela combinação desses vários blocos aqui e reutilização dos mesmos elementos em várias partes diferentes daquele mesmo cenário. Dentro da renderização 2D, algumas questões técnicas que aparecem e que vão eventualmente levar à proposta de diferentes técnicas vão ser as seguintes. Em primeiro lugar, nós temos a questão da memória que é ocupada por todas essas imagens no nosso jogo. Então, além de se procurar, por exemplo, técnicas de só carregar as imagens de animações e tilesets que estão sendo utilizados em cada fase do jogo, nós vamos ter questões como, por exemplo, a limitação do número de quadros de animação, técnicas de compactação de dados que podem ser usados para reduzir essa memória ocupada. E, enfim, hoje em dia, né, principalmente nos computadores, né, que contam com muita memória, essas restrições, em geral, não são tão intensas, mas quando a gente pensa em jogos para celulares, por exemplo, para smartphones, essas dificuldades ainda existem e essas técnicas continuam sendo aplicadas. Outra questão que vai surgir é a de tempo de execução para se desenhar essas cenas. Como se pode imaginar, se eu tenho lá um jogo sendo atualizado a 60 quadros por segundo, significa que 60 vezes em um único segundo eu preciso redesenhar a minha cena toda, com todos aqueles pixels, copiando as informações da imagem rapidamente para que o jogador consiga ver os movimentos e animações de uma maneira fluida. A questão é que, de novo, dependendo da plataforma de hardware em que estiver executando o meu jogo, especialmente no caso de smartphones, mas também, eventualmente, videogames portáteis, esse tempo de cópia dessas imagens, de composição dessa cena, ainda pode ser muito alto. E então se procuram algoritmos para tentar também otimizar esse processo.
Algumas técnicas envolvem você só renderizar as partes modificadas da tela. Então, ao invés de, a cada atualização da tela, eu apagar a tela inteira e fazer o desenho de um novo quadro, eu vou rastrear as informações referentes às áreas que foram modificadas da tela, e aí, então, a partir dessas modificações, eu só vou redesenhar essas porções alteradas, ao invés de redesenhar a tela inteira. Isso é o tipo de coisa, de técnica que precisa ser avaliada com bastante cuidado, porque você pode ter situações em que esse trabalho de rastrear as alterações da tela pode ser mais caro do que simplesmente o processo de desenhar novamente. Outro tipo de técnica que é bastante comum é a condensação de várias imagens, de quadros ou de tilesets em uma única imagem. A motivação para isso é que, normalmente, o tempo de cópia pode ser um pouco reduzido se você estiver sempre copiando de uma mesma imagem. Então, por conta disso, hoje em dia é bastante comum você fazer essa combinação dos vários elementos, das várias animações, mesmo de personagens diferentes, de cenários diferentes, tudo em uma única imagem para servir como base para todos os desenhos de uma cena, de um jogo em visualização em 2 dimensões. E, por fim, uma outra questão técnica que surge é a diferença de tamanhos de telas. Isso é particularmente importante também no caso dos jogos para smartphones, em que você pode ter vários dispositivos com resoluções diferentes e o jogo precisa ter um comportamento adequado em todos eles. Nesse caso, as 2 soluções mais comuns vão ser ou a adoção de um tamanho fixo, e esse tamanho depois é completado na tela por barras em preto ou alguma coisa assim, ou então a ampliação do quadro, ou seja, essencialmente se faz o desenho em uma resolução padrão e depois essa imagem é desenhada de forma ampliada na tela do dispositivo. Ampliada ou, na verdade, reduzida, dependendo da resolução do dispositivo, para que ela ocupe a tela inteira. Mas isso vai exigir também uma etapa a mais de processamento, envolvendo justamente essa modificação da imagem para a exibição final. Bom, agora nós passamos à questão da renderização no caso de jogos com visualizações em 3 dimensões. Embora, no caso, assim como no caso 2D, a gente tenha a imagem final composta por uma matriz de pixels, a descrição das cenas vai obedecer algumas regras e modelos como já foram estudados anteriormente na disciplina de computação gráfica. Então, essencialmente, eu vou ter algum tipo de descrição de geometria, normalmente aqui um conjunto de polígonos, muitas vezes um conjunto de triângulos, e esses triângulos vão ser processados pela pipeline gráfica, que seria então um conjunto de técnicas de processamento, normalmente implementadas na placa aceleradora de vídeo, que vão aplicar transformações geométricas nesses pontos da minha malha de polígonos, aplicar cálculos de iluminação, eliminação de faces ocultas, recorte de acordo com o tamanho da tela e posição da câmera, projeção dessa geometria 3D no espaço de tela, rasterização, que seria a conversão desses elementos aqui, de vértices dos meus triângulos, em pixels da tela. E mapeamento de texturas, que seria então a aplicação de cores que vêm de imagens sobre esses pixels, para então, com isso, chegar na imagem final, que é uma imagem 2D representando uma cena tridimensional. A questão é que, enfim, essas técnicas todas foram vistas anteriormente em computação gráfica, mas no caso dos jogos, nos interessa não pensar em cada polígono, em cada malha de triângulos individual, mas pensar em termos do ambiente virtual do jogo. E esse ambiente virtual vai ser composto de objetos. Então, eu posso ter ali um cenário com diferentes objetos. Posso ter ali o jogador se movendo e assim por diante. E eu quero pensar em termos desses elementos de alto nível e não em cada triângulo individual. Então, o que nós vamos encontrar normalmente na implementação dessas visualizações 3D são conjuntos de objetos 3D
que descrevem esses diferentes elementos do jogo. Então, eu posso ter um objeto 3D para representar ali uma mesa no cenário, um objeto 3D para representar um personagem. E esse objeto vai ser, por sua vez, uma agregação de vários elementos. Ele pode ter várias malhas de triângulo ali dentro, que definem a geometria do objeto, pode ter vários materiais que definem a aparência dessas diferentes partes do objeto. Então, por exemplo, pensando numa mesa, eu posso ter um material que simula madeira para o tampo da mesa e um outro material que simula metal para as pernas. Então, cada um desses materiais, por sua vez, vai ter uma agregação de texturas, que seriam então as imagens que representam os objetos, e shaders, que representam a forma como vai se fazer a simulação da iluminação daquele objeto. E esses objetos podem ter também animações, podem ter esqueletos, no caso, por exemplo, de um personagem. Por uma questão, de novo, de eficiência, de memória, em vez de eu ter várias cópias desses objetos, eu vou ter várias instâncias de um mesmo objeto. Então, por exemplo, se eu tiver uma floresta com centenas de árvores, ao invés de ter centenas de objetos 3D com todos esses elementos, eu vou ter um objeto 3D, árvore, que descreve todas essas propriedades, e vou ter centenas de instâncias que seriam referências para esse objeto, para fazer o posicionamento dessas árvores em diferentes lugares da floresta. Então, pensando na estrutura do nosso jogo, como visto anteriormente, nós podemos ter ali o nosso jogo que agrega um conjunto de elementos de jogo, né, componentes de jogo ou game objects, que seriam lá os nossos personagens, elementos do cenário e assim por diante. E para a renderização, eu vou ter uma estrutura de cena que agrega um conjunto de instâncias de objetos 3D, e cada uma dessas instâncias faz referência a um objeto, que vai ter ali, então, como visto antes, uma ou mais malhas de polígonos, materiais e outras características que são relevantes para a representação e para a visualização daquele objeto. Então, cada game object pode, por sua vez, fazer referência a uma instância. Afinal, eu posso ter objetos que são unicamente lógicos e não são visualizados na tela, mas cada objeto que seja, por exemplo, um personagem, um elemento de cenário e assim por diante, vai ter a sua representação lógica em um game object e a sua representação visual em uma instância. Em geral, se nós tentarmos visualizar uma cena inteira do mundo virtual do jogo de uma vez só, nós vamos sobrecarregar o processamento gráfico e não vamos conseguir ter desempenho. Por exemplo, nesse caso de um jogo de corrida, eu tenho aqui, no mundo virtual, todo o circuito de corrida, mas só uma região desse circuito é visualizada a cada instante, dependendo da posição da câmera. Então, o que me interessa a cada momento é visualizar o carro que o jogador está controlando e essa região do mapa que corresponderia, por exemplo, aqui a uma pequena porção desse mundo. Por isso, nós vamos encontrar também, na renderização de cenas 3D, diferentes técnicas de subdivisão do espaço que vão tentar classificar todos os objetos daquele mundo virtual em regiões para que eu só faça o desenho, para que eu só envie para o processamento gráfico os objetos que correspondem à região para a qual a câmera está observando naquele momento. Existem diferentes técnicas que podem ser usadas para isso, dependendo se o ambiente que está sendo visualizado é fechado ou aberto. Uma das mais comuns é a das octrees, que vão fazer uma divisão hierárquica do espaço, começando pensando no volume todo do espaço de jogo. Então, por exemplo, no nosso jogo de corrida, seria todo aquele mundo de jogo com o circuito inteiro de corrida. Esse mundo vai ser dividido, então, em regiões, né, no caso, em 8 regiões, e daí o nome octree. E eu vou classificar cada uma dessas regiões como vazia, se não tem nenhum objeto naquela região, ou preenchida, se existem objetos que estão naquela região do espaço. As regiões preenchidas eu posso subdividir novamente para ir classificando onde estão os objetos no mundo virtual. E assim, quando eu quiser desenhar uma região do mundo, o que eu vou fazer vai ser estabelecer em qual dessas regiões da octree está a minha câmera, para onde ela está olhando e, portanto, quais desses pequenos blocos estão visíveis para a câmera. Porque aí, então, só esses
os objetos que estiverem dentro desses pequenos blocos é que podem ser renderizados. O restante não precisa nem ser processado, porque automaticamente ele não vai estar, não pode estar visível para a câmera naquele momento. Outra técnica que é muito utilizada por essa questão de eficiência é a de level of detail. Nesse caso, a ideia é que, ao invés da gente utilizar um único objeto, um único conjunto de malhas e materiais para um objeto 3D, eu utilizo um conjunto de elementos, um conjunto de representações, desde um modelo complexo, com muitos polígonos, muitos materiais, texturas sofisticadas, até versões super simplificadas. E eu vou desenhar cada um desses elementos, vou escolher qual dessas representações eu vou desenhar, dependendo da distância daquele objeto até a câmera a cada instante. Hoje em dia existem inclusive técnicas que geram esses diferentes níveis de detalhe automaticamente. Então eu forneço a versão mais detalhada e computacionalmente eu crio essas versões intermediárias para visualização. Por fim, para completar essa nossa visão geral, nós podemos pensar na questão do desenho da interface de usuário para o jogador. Nesse exemplo aqui, nós temos um jogo que tem uma visualização em 3 dimensões, mas que ao mesmo tempo contém elementos de jogo e elementos informativos. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse brasão aqui, que de alguma forma está representando as características de algum elemento ou tropa ali nesse jogo de estratégia. E eu tenho aqui elementos que são, na verdade, bidimensionais e estão sobrepostos a essa visualização 3D. Então, nesses casos, o que vai acontecer é que eu vou ter, na verdade, na minha renderização, uma etapa que produz toda aquela cena 3D, uma outra etapa que produz essa camada, porque essencialmente é como se eu tivesse uma segunda imagem com os elementos bidimensionais, e aí eu vou ter uma composição desse conjunto de elementos para a geração da minha imagem final. Nesse caso, o que a gente acaba tendo, e que é a situação de muitos jogos, a minha renderização não vai ser puramente 2D nem puramente 3D, mas sim uma combinação de técnicas misturando as diversas informações que nós vimos aqui, tanto específicas para a renderização em 2 dimensões, como para a renderização de cenas com objetos tridimensionais. Bom, com isso nós concluímos essa nossa visão geral sobre técnicas de renderização. Certamente existe todo um mundo de detalhes e possibilidades de aprofundamento para se conhecer diferentes técnicas de animação, diferentes técnicas de visualização, outros tipos de métodos para se fazer a otimização da visualização dessas cenas. Mas, pelo menos com essa visão geral, é possível tanto construir alguns jogos, como também se organizar para poder buscar informações adicionais a respeito dessas técnicas mais detalhadas. Então é isso, e com isso nós encerramos essa nossa aula.